Oi, amigas! Como é que vocês estão? Porque eu tô cansada. Cansada de, de conteúdos artificiais e de toda essa artificialidade que tem de conteúdos artificiais, e a artificialidade foi bem redundante, mas tudo bem. Eu tô cansada da forma como muitos conteúdos estão sendo feitos aí na internet pela galera, pelas pessoas, e às vezes nem é por pessoas. E eu venho observando também que isso é uma onda que está acontecendo, né? A gente está se cansando. A gente está se cansando de coisas artificiais, de coisas montadas, de um conteúdo raso e superficial e que não tem cara de ter sido feito por gente, por seres humanos, porque muitas vezes não foi. E pensando nisso, eu decidi começar um novo quadro aqui no canal, onde eu vou apenas falar sobre as coisas que as vozes da minha cabeça conversam comigo. Eu decidi fazer isso também porque eu tô querendo aumentar a frequência de vídeos aqui pro canal. E para quem não sabe, o meu canal é um canal que eu trago temas sobre arte e criatividade. E muitos dos vídeos que eu já fiz, eu precisei estudar bastante para fazê-los. E eu tentei ano passado manter um ritmo, tentei aumentar a frequência, mas eu sempre percebia que eu queria postar mais, mas eu sempre percebia que eu precisava estudar mais e que eu não ia me sujeitar a estar postando um vídeo sobre algum tema, como por exemplo o vídeo sobre o surrealismo que eu fiz, ou então sobre o dadaísmo, ou então sobre o vídeo Arte Precisa Ser Bonita para Ser Arte. Tem vários outros aí que eu fiz que traz um pouco assim sobre história da arte. E eu queria aumentar a frequência daqui do canal, mas eu não estava conseguindo, porque eu sempre achava que eu precisava estudar mais para conseguir postar, e isso é bom. Isso é bom, né? Mas ao mesmo tempo eu queria aumentar a frequência. Então eu pensei, junto deste cansaço que muitas de nós estamos sentindo, o cansaço de um conteúdo muito montado, junto disso eu pensei, por que não começar a fazer vídeos apenas com as vozes da minha cabeça? E então, hoje nós vamos tomar um chazinho da tarde. Hoje nós vamos tomar um chazinho da tarde e bater um papo aqui entre amigas. Esse chá aqui que eu fiz é chamate com limão gelado. E vamos bater um papo sobre o quê? O tema que eu pensei para esse primeiro vídeo foi falar sobre estar solteira e sozinha, porque é realmente
realmente esse é um tema bem diferente do que eu costumo trazer aqui pro canal. Realmente é um tema bem diferente, mas eu vou arriscar aí essa mistura maluca de nicho. E na verdade, eu acho que não é tão diferente assim não, porque eu tô solteira há 9 anos. Sim, isso mesmo. O último relacionamento que eu tive, eu terminei em 2018, mais especificamente na virada do ano de 2017 para 2018, isso mesmo. Vai fazer quase uma década que eu estou na minha própria companhia e eu acho que não vai ser tão diferente dos temas que eu costumo trazer para cá, porque o fato de eu ter passado todos esses anos sozinha me ajudou bastante a me conhecer melhor. E muitas das escolhas que eu fiz desde 2018 para cá, eu acredito que eu tenha feito por eu ter me permitido finalmente passar a tentar gostar da minha própria companhia. E minha gente, minhas amigas, muito se fala sobre ser você mesma. Seja você mesma. Se quando você for interagir com alguém aí no meio social, seja você mesma. Quando você for, sei lá, fazer qualquer coisa, muito se fala sobre isso, sobre ser você mesma. Mas, primeiro, você tem que saber quem é você. E eu aprendi, na verdade, em todos esses anos, em quase uma década, eu aprendi que eu precisava estar sozinha para conseguir descobrir quem eu sou. Você já se fez essa pergunta? Quem eu sou? Você deve estar pensando aí, provavelmente você pode estar pensando, eu sei quem eu sou. Será que você sabe mesmo? Porque se você tiver pensado, eu sou, e logo em seguida você tiver colocado a sua profissão, ou então as coisas que você tem, tipo, eu sou, sei lá, eu sou advogada? Não, isso não é quem você é. Isso é sua profissão. Quem você é, não é sua profissão e não é as coisas que você tem. Quais são as suas habilidades, os seus valores, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, quais são as suas sombras? Você se conhece a ponto de conseguir dizer quais são as suas sombras? E eu tô falando tudo isso aqui e parece que eu já sei de tudo, né, sobre mim, mas eu ainda não sei, tá? Só pra deixar claro, eu ainda tô no processo de autoconhecimento. Eu acho que o processo de autoconhecimento é infinito. É infinito. E eu acho que é importante estar um tempo só. Não necessariamente 9 anos, como eu estou, mas estar sozinha é extremamente importante para você conseguir entender e descobrir e se conhecer e entender quem é você, quem é você mesma. Porque assim, se a gente parar para pensar, a sociedade que a gente vive, o sistema que a gente vive, faz a gente acreditar que a chave para a felicidade é não estar solteira. Tudo que a gente olha
a nossa volta meio que grita isso, sabe? Que a chave para felicidade é casar, ter filhos. Eu lembro da época da escola que tinha uma amiga minha que falava que o sonho da vida dela era casar e ter filhos. E eu lembro que ela falava isso antes mesmo de terminar o ensino médio e antes mesmo de pensar qual a profissão que ela queria seguir e antes de pensar em estruturar a vida dela de fato para conseguir sustentar uma casa e os filhos. E é muito louco como uma galera pensa assim, sabe? Que o sonho... Nada contra pessoas que sonham em casar, ter filhos. Em casar e ter filhos, nada contra. Mas a gente é bem moldado. A gente é bem moldado pra achar que isso é a chave da felicidade, galera. Sério. A sociedade empurra isso na nossa cabeça a qualquer custo. E assim, eu, por exemplo, nunca estive tão feliz como eu tô agora, que faz 9 anos que eu não me relaciono, que eu não namoro, e faz 4 anos que eu também não tenho absolutamente nenhum tipo de relação, nada, tipo, zero. E eu nunca tive tão feliz. As coisas nunca fizeram tão sentido pra mim como estão fazendo agora, sabe? Eu finalmente consegui começar a me dedicar pra coisas que eu sempre quis, que é a minha arte. E sinceramente, eu não sinto falta. Não sinto falta. E eu observo bastante que tem muitas pessoas que elas só não estão sozinhas porque elas têm medo de ficar sozinhas, sabe? Tem uma galera aí que fica mantendo um relacionamento totalmente fracassado e continua mantendo e empurrando com a barriga porque não sei por quê. Porque não consegue tentar aproveitar a sua própria companhia. Isso é tão triste. Principalmente pra gente que é mulher, eu acredito que existe um peso muito maior de não poder estar sozinha, sabe? Tem aquela história do ai, vai ficar pra titia. E daí? Então tá, vou ficar pra titia. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Qual o problema disso? Qual o problema? Qual o problema de eu preferir focar em coisas que eu quero fazer, em coisas que eu amo fazer, em buscar um propósito que não esteja relacionado a um relacionamento? Qual o problema disso? As pessoas ficam achando que estar sozinho é ruim, é triste, é preocupante e, na verdade, eu passei a acreditar que o preocupante mesmo é essa galera que não consegue ficar sozinho de forma alguma, sabe? Porra, velho, tu se odeia tanto assim. Tu se odeia tanto assim que tu não consegue gostar da tua própria companhia. Cara, pra mim, isso que é o preocupante. Isso que é o preocupante. Estar sozinha é ótimo. Eu queria saber por quê. Por que é tão importante assim ter filhos?
Por que que as pessoas acreditam que, tipo, me perguntam muito isso, tipo, nossa, mas você não tem medo de chegar na velhice e estar sozinha? Cara, aí é pra isso que tu quer ter um filho? Sério? Pra isso? É pra isso? Sério? Que é pra isso? Não é possível. Não é possível que a errada seja eu. Não, não é possível. A errada é você que pensa assim. Sinto muito. Eu acho que é muito errado você colocar um relacionamento como o centro da sua vida, colocar antes das prioridades de coisas que você queira fazer, que você queira realizar, e aí você vai lá e coloca uma outra pessoa como prioridade. Cara, não. E isso pode parecer egoísmo, eu sei. Tem uma galera que chega e fala: nossa, mas você tá sendo egoísta. Será? Será se eu tô sendo mesmo egoísta? Será se não é mais egoísmo eu deixar de me colocar como prioridade e deixar de fazer coisas que eu gosto, que eu queira, pra pensar apenas em um relacionamento? Porque o que eu observo muito é que as pessoas não se dão tempo de se conhecer, de se entender, de buscar entender qual o seu propósito de vida, porque a sociedade já moldou lá desde novinho que o propósito de vida é casar e ter filhos, não sei o que, blá blá blá. E as pessoas, pelo menos a maioria das que eu observo que estão em relacionamento, elas não sabem quem elas são. Muitas dessas pessoas, elas são dependentes emocional, elas têm uma dependência emocional de estar com o outro e nem tenta se dar a chance, se dar a oportunidade de tentar ficar só, sabe? E não é, minha gente, não é que eu seja uma pessoa totalmente contra relacionamentos, tá? Não é isso. Mas eu acho que muito da forma como a maioria das pessoas conduzem a ideia de relacionamento, eu acho muito equivocada, sabe? Porque a maioria das pessoas não estão sozinhas porque tem medo de ficar sozinhas. A maioria das pessoas tem uma dependência emocional muito grande no outro, sabe? E a maioria das pessoas não se dá esta oportunidade de estar sozinha, de buscar se entender, se conhecer melhor. Porque como eu disse, eu acredito, pelo que eu vivi nesses 9 anos, que pra gente se conhecer, pra gente saber quem a gente é importante a gente tentar fazer isso estando só. Porque se você entra num relacionamento, que é o que acontece na maioria dos casos, você entra em um relacionamento sem se conhecer, querendo ou não, você vai ter a interferência do outro. Você vai ter a interferência do outro e você vai interferir também no outro. E tá entendendo? Um interfere no outro. E não é que eu seja contra, mas eu acho que
é importante repensar, sabe, a forma como a gente conduz os relacionamentos hoje em dia. Não só hoje em dia, mas eu acho que na história da humanidade toda. Na história da humanidade toda, relacionamentos sempre foram uma coisa complicada.